Ô Celson, deixa eu só trazer aqui uma outra questão, né, uma dúvida. A gente tem visto, acho que você trouxe aí muito, né, colocando bem essa questão da paridade de preços, a gente tem visto, né, uma grande luta aí, né, entre o próprio governo e a Petrobras, nesse sentido de realmente, né, teve aí a questão do ICMS, um projeto para tentar limitar um teto como uma alternativa meio que paliativa no sentido de realmente, né, não ter uma disparidade muito alta, porém a gente sabe que existe essa paridade de preços internacional colocada desde 2016. Muitas pessoas falam, vamos retirar então, vamos voltar ao que era antes, vamos tirar essa paridade de preços, porque ainda, né, parece, para quem não entende muito do assunto, que seria simplesmente resolver o problema voltando como era antes. Eu queria entender, né, a sua explicação, como, né, para a gente falar mais para as pessoas realmente, assim, quais são os riscos que teríamos se realmente tirarmos essa paridade de preço como uma alternativa a uma solução. Se você ainda acha que a questão de limitar o ICMS também é uma solução alternativa ou paliativa ali, se tem riscos também, e como o investidor estrangeiro olha, né, essas questões todas envolvendo a maior empresa, né, estatal, vamos dizer assim, de peso para a nossa economia, estando aí em conflito com o próprio governo, né, o próprio governo criticar um lucro, de repente, também da Petrobras, né, e como que o investidor olha para a situação, o investidor de fora, como que ele olha para aqui, para o Brasil, diante desse cenário todo? Ótimo. Em relação à paridade de preços internacionais, a gente não é autossuficiente e mesmo que fosse, isso é negociado lá fora. Então, se fosse o seguinte, digamos que não temos mais paridade, o preço é 20% menor do que o internacional. Você que explora petróleo, a gente não tem só a Petrobras explorando aqui, você vai exportar. Para que eu vou vender no mercado doméstico, eu vou gerar escassez e ninguém vai investir? Vai gerar um problema que a gente já viu. Do lado aqui a gente tem a Argentina, que estatizou diversas companhias. O que acontece? A inflação de lá está em 60% e não vai resolver. Eles estatizam empresas de alimentos e não resolve. O Estado ele não pode tomar conta de tudo. Já viu isso em vários lugares. Aqui a gente fez o controle de preços administrados. O governo, na época do PT, da Dilma, ele fez preços de energia administrado e também combustível. Gerou o quê? Gerou um problema, quase quebrou a Petrobras e também na parte da Eletrobras você gerou um problema na parte de energia e falta de investimentos. O Brasil nem pode crescer muito, porque senão a gente tem falta de energia. Então, olhando essa parte de preços, você tem distribuidoras que importam também combustível, importam diesel. Se a gente não tiver o preço internacional, o que acontece? O preço aqui, né, é mais barato ou em relação à paridade, em relação ao preço internacional, elas não importam, não tem combustível. Então, você tem um problema ali que esse é um mercado internacional de preços. Se lá fora ele está mais elevado, eu vou exportar. Aí a gente está falando de várias empresas aqui no Brasil. Então, não faz muito sentido não ter essa paridade. O que a gente pode fazer, aí entrando na parte do ICMS, é redução de impostos. Os impostos são muito elevados. A gente está falando de uma carga tributária de combustíveis de 27% a 30% quase aqui no Brasil, dependendo do estado. É extremamente elevado. O imposto, a gente sempre fala isso, né? O imposto ele não é no lucro no Brasil, o imposto é na receita. Então, independente do empresário ter prejuízo ou não, você tem um varejo alimentar, você tem prejuízo, você está pagando imposto lá em cima, a carga tributária é extremamente elevada. Então, tem que se mexer sim nessa parte de impostos. Eu vejo sempre como redução de impostos positivo para o Brasil, porque isso acaba, né, sustentando o Estado tem que diminuir o seu tamanho, né, é importante isso. Então, vejo como uma solução e um subsídio deveria para uma parte, diesel, sempre fala, que é transporte público, que afeta uma massa maior da população, também 70% do nosso transporte, quando a gente fala, via caminhões, né? Infelizmente, deveria ser reduzido o transporte modal, mais ferrovias, tudo isso, uma redução em relação a isso, mas ainda temos que uma base importante, então tem que ter um subsídio principalmente para diesel, e aí a gente vai falar de gasolina, pode ser para o táxi, de repente, para de aplicativo, mas não para todo mundo. Mas isso deveria ocorrer em momentos de crise. Então, pegar o dinheiro, que é a lucratividade que gera na Petrobras, uma parte, sim, ser utilizado para isso, porque o maior acionista é o governo federal, né? O Tesouro, e aí o governo em relação a isso. Então, são medidas paliativas que devem ser tomadas num curto espaço de tempo, porque é a crise que a gente vive. Depois tem de se acomodar o petróleo, pode voltar esse petróleo, $1 também, sim. Mas esse ruído gera o quê? Um preço também do dólar para cima. Então, gera um efeito nocivo.
E a gente sabe que é uma medida muito mais populista, porque é difícil, né, um governo se reeleger em momentos, né, ou se eleger em momentos de inflação elevada, porque corrói a renda da população. E a gente sabe que combustível é algo que, quer dizer, acaba afetando todo mundo, diretamente ou indiretamente. Indiretamente por conta dos preços de transportes, alimentos, tudo que chega na nossa casa via transporte. Então acaba afetando nesse sentido. Então eu vejo. Eu não sei se tinha mais alguma pergunta, se eu respondi todas aqui.